Vamos conversar com o jornalista Augusto Lerner. Ele é pós-graduando em Relações Internacionais e também História do Oriente Médio, além de ter sido correspondente em Israel entre os anos de 2020 e 2021. Eu quero agradecer demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite a todos e obrigado pelo convite mais uma vez. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas e questionamentos. Sem dúvida alguma. Para começar, a gente tem observado uma intensificação dos ataques, só que alguns eventos pontuais acabam elevando a preocupação se esse conflito poderá receber novos participantes, países, grupos terroristas. Hoje Israel foi alvo de mísseis oriundos do Líbano, disparados. As informações iniciais apontam de pessoas ligadas ao Hezbollah. Israel teria também respondido. Tivemos a manifestação de Joe Biden reforçando o apoio dos Estados Unidos e falando justamente que o objetivo é resgatar os reféns que estão em posse do Hamas. Dá para prever quais são os próximos passos dessa guerra com tantas peças desorganizadas nesse tabuleiro? Prever com 100% de certeza, todos nós sabemos que é impossível, né? Mas analisar as possibilidades que um futuro próximo aguardam para aquela região, acho que é possível sim. A tensão no norte, no Líbano, cada vez é maior, é um crescente nas últimas horas. Inclusive, há pouco tempo atrás, o Hezbollah lançando um vídeo nas redes sociais, afirmando que tinha destruído um carro do exército de Israel. É uma tensão muito grande, é uma preocupação muito grande com essa possibilidade de escalada do conflito na região norte de Israel, principalmente com o Hezbollah, que é um grupo terrorista também, diferente do Hamas, que é sunita. O Hezbollah é xiita. É importante fazer essa diferenciação, mas ambos com uma agenda muito em comum, que é a destruição do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, hoje foram lançados foguetes da Síria, que caíram no território aberto de Israel. Israel prontamente também respondeu a esse lançamento de foguetes e de mísseis, com lançamentos de projéteis de artilharia contra as posições da Síria também. Então, essa tensão no norte parece que está crescendo. É muito importante, claro, toda a atenção hoje em dia está voltada para o sul de Israel, mais precisamente na fronteira com Gaza, ali no cinturão de Gaza, como é conhecido, onde o exército já controla 99% da região, inclusive da fronteira, inibindo a entrada de novos terroristas no país. Mas também, vale ressaltar, é importante ficar olhando com o olho voltado para o norte do país, a situação com o Hezbollah que ainda existe a chance de entrar no conflito. Daí sim, se acontece um conflito com o Hezbollah, a questão no Oriente Médio seria uma guerra, em vez de ser uma guerra localizada, que hoje em dia está localizada com Gaza e Israel, seria uma guerra regional, provavelmente, com a entrada do Irã e também com a presença dos Estados Unidos, que já enviou um porta-aviões ali para o Mediterrâneo, para o mar Mediterrâneo. Ele está em deslocamento. Daí seria provavelmente uma guerra muito maior, mas por enquanto o único conflito, a única guerra que Israel está envolvido é sim com o Hamas na faixa de Gaza. A radiografia do conflito com Augusto Lerner. Agora seguimos com as perguntas dos nossos analistas. José Maria Trindade, sua vez, Pois eu queria exatamente, Augusto, avaliar essa nova relação sobre guerras e problemas internos com a comunicação. A comunicação se transformou hoje numa grande arma e numa grande guerra. Está funcionando, as imagens desta rave, né? Desse massacre, as imagens que nós estamos vendo, e isso corre o mundo e produz efeitos. É uma grande novidade? Você acha que isso é novidade nas relações institucionais e internacionais com relação à guerra? Eu acho que a gente pode fazer uma análise nesse contexto, observando a questão que, se a gente olhar, Israel sempre era o país que saía perdendo na questão das imagens, porque Israel atacava, fazia ataques, e a mídia principalmente ia contra o ataque de Israel. Acho que desde que eu acompanho o conflito, estudo essa área, é a primeira vez
há muito tempo que eu não vejo, primeiramente, as pessoas condenando o que aconteceu em Israel. É a primeira vez que analistas, jornais, televisões estão ressaltando a questão do que aconteceu em Israel, do massacre que aconteceu em Israel, das imagens que são terríveis, das mais de 1.000 mortes já confirmadas em território israelense, mais de 90% delas de civis, crianças, mulheres, jovens, adultos e idosos. Então, olhando por essa ótica da questão da mídia e do comportamento da mídia, eu vejo hoje em dia um apoio, e não um apoio, mas um entendimento e uma compreensão muito maior que Israel tenha, não é que tenha oportunidade, mas tem o direito da autodefesa por causa dessa grande investida militar / terrorista do Hamas em seu território, e por causa disso, das imagens que repercute, não que repercutiu, mas que está repercutindo hoje em dia, dá um aval maior que nunca antes tinha dado. Se a gente for fazer uma análise, a última invasão que aconteceu em Israel foi na Guerra de 73, em Yom Kippur, né, que Israel foi invadido, novamente agora aconteceu, 50 anos depois, infelizmente. Então, é uma ótica para ser analisada um pouquinho diferente. Augusto Lerner, jornalista, especialista em relações internacionais, trazendo suas impressões e reflexões sobre esse conflito em Israel. Agora seguimos com a pergunta de Cláudio Dantas, de Brasília. Dantas, sua vez. Augusto, nós tivemos aí já manifestações, já a terceira manifestação de uma liderança iraniana após aí esses ataques em apoio ao Hamas. Então, está muito claro, inclusive pela sofisticação desse ataque, que o Hamas teve apoio externo, muito provavelmente do Irã. E há também algumas lideranças militares e outros analistas dizem que esse estado de coisas também interessa a Rússia. Qual é a tua leitura deste conflito, como mais uma frente de conflito, considerando lá a guerra na Ucrânia, neste ambiente geopolítico de contestação do sistema internacional de governança, né, que está aí representado na ONU já há muito tempo, mas que vem sendo questionado justamente pela China e pela Rússia, nessa nova Guerra Fria que estamos vivendo? Como é que você enxerga este conflito agora, com esse ataque do Hamas, nesse contexto global? Eu acho uma excelente pergunta e tem vários ângulos que a gente pode abordar nessa questão. O primeiro é que, sem sombra de dúvidas, o Irã, além de ter declarado apoio ao Hamas, não é nem só ter declarado apoio, ter celebrado o ataque, o massacre do Hamas nas cidades sul de Israel, sem sombra de dúvidas. É importante ressaltar que, se a gente for fazer uma comparação entre o Hamas e o Hezbollah, o Hezbollah, é o filho do Irã. O Hamas é o neto do Irã, para a gente for fazer uma comparação de proximidade. Então, isso é a primeira questão que tem que ser analisada. A segunda é que, sem sombra de dúvidas, o Irã ajudou militarmente, financeiramente e politicamente o Hamas nessa ação. Na minha opinião, é claro. O Hamas não teria feito isso sem o aval, sem o ok, sem a liberação do Irã, dizendo sim, vocês podem fazer isso. Agora, olhando para uma questão geopolítica global um pouquinho maior, é muito interessante para a Rússia essa questão. Primeiro, a Rússia já solicitando um cessar-fogo, que todos nós sabemos que Israel não vai aceitar antes de entrar em Gaza e tentar liquidar com o Hamas, tentar resolver esse problema do Hamas. É importante, Israel não vai entrar em Gaza para lutar contra os palestinos e sim contra os terroristas do Hamas. É muito importante fazer essa distinção entre os atores. A questão da Rússia é muito importante. Se a gente for olhar para a mídia hoje em dia, quem está falando do conflito da Rússia e da Ucrânia? Poucas pessoas ou quase ninguém. Toda a atenção da mídia, da política dos Estados Unidos, da Europa, até que semana passada era unicamente, exclusivamente, se a gente for olhar geopoliticamente para a questão da Ucrânia e da Rússia, era voltada contra os Estados Unidos iam dar de dinheiro militar para a Ucrânia, qual que era o patamar que os países europeus estavam apoiando a Ucrânia, esse apoio estava diminuindo. Hoje em dia ninguém se fala mais disso. E eu acredito que sim,
não que seja uma vitória para a Rússia, mas é de interesse russo que se fale cada vez menos da invasão russa na Ucrânia e com isso a Rússia ganha chance, ganha uma oportunidade de poder fazer as suas barbaridades que vinha fazendo na Ucrânia também. É importante ressaltar isso, e hoje em dia, ainda mais com essa cobertura da mídia, que está certo, que é o que está acontecendo, a invasão do Hamas no sul de Gaza, a resposta israelense e, consequentemente, o conflito. E também é importante ressaltar esses proxies, tanto de Israel, hoje em dia, se a gente for analisar os países ocidentais apoiando Israel, a gente pega o bloco europeu, principalmente Alemanha, Itália, Reino Unido e França, e a gente pegar Canadá e Estados Unidos, no continente americano, declarando forte apoio a Israel. O Biden hoje deu uma declaração, hoje aqui de tarde no Brasil, tarde também em Washington, início da noite em Jerusalém, declarando forte apoio a Israel em todas as instâncias. Eu acompanho também há bastante tempo, fazia muito tempo que eu não via um presidente norte-americano ser tão firme e ser tão forte nessa questão a Israel. Rússia e China procurando um cessar-fogo entre ambas as partes, querendo ganhar geopoliticamente, claro, porque o país que faz o cessar-fogo entre Israel e o Hamas hoje em dia, caso ele consiga, mas isso não vai acontecer, ele sai geopoliticamente muito fortalecido. Então, isso é uma das possibilidades também. Se a gente olhar para o mundo árabe, hoje em dia também buscando um cessar-fogo, diferente das outras vezes, que declarava, sem sombra de dúvidas, um apoio restrito ao Hamas. Então, a gente já vê um comportamento diferente dos principais países árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito. Se a gente for ver a Turquia também, que a Turquia é importante dizer, a Turquia não é um país árabe, eles são turcos também, buscando um cessar-fogo também. Então a gente consegue analisar nessas diferentes questões de países ao redor do mundo. O Augusto Lerner é jornalista, especialista em relações internacionais. Augusto, você mencionou os Estados Unidos e o pronunciamento de Joe Biden, né? Agora eu vou passar para o Cristiano Beraldo, que inclusive está agora nos Estados Unidos. Beraldo, sua pergunta, por favor. Augusto, boa noite. Nós temos, nas manifestações feitas pelos Estados Unidos e outros países que estão declarando apoio irrestrito a Israel, uma posição muito enfática em relação ao Hamas, né? Chamando o Hamas do que ele efetivamente que é um grupo terrorista, cometeu um ato, uma atrocidade realmente injustificada contra Israel, e Israel está respondendo à altura, até porque não pode permitir que esse tipo de atentado volte a acontecer. Precisa passar um recado muito claro para os seus oponentes de que ali qualquer ataque será respondido. Entretanto, a gente observa que o governo brasileiro veio utilizando a justificativa de que a ONU não classifica o Hamas como um grupo terrorista, então as manifestações do governo brasileiro são em linha com as diretrizes da ONU e tal. O Brasil hoje ocupa a presidência do Conselho de Segurança, mas a gente sabe que as propostas para a construção de paz, atualmente elas não têm chance de prosperar na linha defendida pelo Brasil, que é resolver conflitos, guerras, assassinatos e atentados terroristas na mesa de bar, né? Aí a minha pergunta é o seguinte: esse apoio dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha a Israel, ele tem um peso bélico, obviamente, mas ele tem um peso institucional também muito grande para que países como Irã e outros ali maiores, mais bem estruturados do que o próprio Hamas possam entrar, e aí a coisa escala a um ponto em que a gente beira uma guerra mundial. A tua avaliação é que essa estratégia funciona, quer dizer, esses grandes players internacionais vão conseguir conter esse conflito para esse universo entre Israel e Hamas? Sem sombra de dúvidas, um dos motivos do total apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. Vamos restringir o bloco europeu e os Estados Unidos por agora. Sem sombra de dúvidas, é a questão de ressaltar apoio a Israel,
militar, político, geopolítico, financeiro. Isso é a primeira coisa. É importante ressaltar que Israel não precisa do apoio militar, vamos dizer assim, não um suporte, que é o que está acontecendo, mas o apoio logístico militar, armas, munições. Israel tem condições de lutar uma guerra sem o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Israel é o país mais forte militarmente do Oriente Médio, nos 5 países mais fortes militarmente do mundo, e tem uma das melhores também, segunda ou terceira melhor força aérea do mundo, se a gente for analisar nessa questão militar. Mas com certeza a sua pergunta faz muito sentido no que tange a questão de inibir e impossibilitar, e o Irã dar alguns passos para trás no que tange a questão geopolítica, de eles tentar tirar proveito dessa questão, atacando Israel, influenciando o Hezbollah a atacar também. Mostra que o Ocidente, que o mundo liberal, os países democráticos, podemos dizer assim, estão conectados, estão apoiando Israel, e com certeza é um fator que inibe ou tenta vir a inibir uma possibilidade de um ataque, com o Irã achar que pode estar saindo ganhando com esse conflito. Augusto Lerner, jornalista, especialista em relações internacionais, a gente agradece demais sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Bom trabalho para você e esperamos conversar em uma outra oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.